Senhor, amém? Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Temos então hoje o culto da família, e você que está aí assistindo o culto da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Nação Unida, que você venha ser edificado através dos louvores, através da palavra introdutória, através também da palavra da pregação. Então eu vou convidar todos para que nós começamos a orar, falar com Deus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez na Tua presença, Pai, Tua igreja amada, Pai, aonde nós devemos se reunir em Teu santo nome, Pai. A Tua palavra diz, Mateus 18:20, que aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ali Tu estás presente, Pai. E nós sentimos a Tua presença, Pai, neste lugar, Pai, porque Tu é um Deus onipresente, Pai. Por isso, Pai amado, nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, Pai. Abençoa este culto da família, Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã que se encontra, Pai amado, na Tua casa de oração, Pai, os servos e servas, Pai. Abençoa também aqueles que estão a caminho, Pai amado, para vir adorar, Pai amado, para buscar a Tua face, Pai. Abençoa, Pai amado, aqueles que estão também, Pai amado, pela internet, Pai, que vão assistir este culto, Pai, vão ser tocados pelo Espírito Santo, pela Tua palavra, Senhor. É a oração, Pai amado, da Tua igreja, Pai. Oramos, Pai, por cada membro, por cada visitante, Pai, por cada vizinho da igreja, da direita e da esquerda, Senhor. Nós oramos, Pai amado, por todas as famílias da terra, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai amado, que venha ser, Pai amado, abençoado em todas as áreas, Pai, porque a Tua bênção, Pai, é completa, Senhor. E por isso também, Pai, nós repreendemos, Pai, todo o espírito, Pai amado, de morte, Pai, de enfermidade, Pai, de contenda, Senhor. Nós repreendemos, Pai amado, todo o vício, Pai amado, toda a idolatria, Senhor. Está repreendido tudo pelo poder do Teu sangue, Pai. Que o Senhor venha, Pai, queimar, Pai amado, toda obra maligna, Pai. Por isso a Tua igreja, Pai amado, ora, Senhor amado, e entrega tudo em Tuas mãos, Pai. Assim, Pai amado, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Aleluia, louvado e glorificado é o nome do Senhor, amém, irmãos? Alegria mais uma vez, estamos na casa do Senhor, buscando a Sua presença, o Seu entendimento, para sairmos aqui cheios do Espírito Santo. Já saudamos cada irmão que está na igreja, cada irmão que está assistindo pela internet, pelas mídias sociais, YouTube, Facebook, que você venha hoje ser abraçado, tocado pelo Espírito Santo, no nome de Jesus, amém? E vamos então começar então louvando, usando a harpa, convidando então o grupo de louvor para estar subindo aqui no altar, e nós vamos estar entoando agora louvores a Deus, amém? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. O hino é o 186, irmãos. Glória a Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, com valor para o céu.
Glória ao 193, a alma batida. Glória a Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque jamais, ó minha alma, lhe decomoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque jamais, ó minha alma, lhe decomoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho, que os verá. Porque jamais, ó minha alma, lhe decomoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Como diz o hino, né, irmãos? Bem cedo o Senhor virá, né? Aos olhos da humanidade parece que é tarde, né? Parece que Jesus está demorando tanto para voltar, né, irmãos? Mas o mundo passa tão rápido, o tempo passa tão rápido, né, irmãos? E daqui a um pouco já as portas estão fechadas, não dá tempo mais de se salvar, né? Por isso nós estamos aqui hoje pregando o Evangelho, né? Para que todo ouvido, para todo aquele que crê nele possa ser salvo, amém? Vou convidar os irmãos para abrir uma palavra então, irmãos. Uma palavra introdutória que está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 em diante.
livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 em diante. Você que está em casa também, se quiser abrir tua Bíblia, conferir a palavra aí, para que estejamos todos sincronizados aqui na mesma escritura, na mesma escrita, né? Porque assim o Espírito Santo, ele trabalha em nossas vidas, né? Amém? Amém, irmãos? Então diz a palavra assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém? Então, palavra introdutória para esta noite, irmãos, nos revelando que muitas vezes nós temos vontade de adquirir algo, né, irmãos? Temos vontade de que se realize muitos sonhos, muitos desejos na nossa vida, né? Mas talvez às vezes a gente não consiga se expressar da melhor maneira, né? Porque às vezes a gente pede coisas tão fúteis, coisas tão banais, né, irmãos? Quando nós temos coisas mais importantes a pedir ao Senhor, principalmente as coisas espirituais, né, irmãos? Porque tudo que é visível, tudo que é físico, isso não tem o mesmo peso que o peso espiritual, né, irmãos? Mas a palavra nos diz aqui, né, que o Espírito Santo, ele sonda nossos pensamentos, nosso espírito com gemidos inexprimíveis, irmãos. E gemidos inexprimíveis, irmãos, é algo sobrenatural, irmãos. É o Espírito de Deus que consegue ler, consegue interpretar aquilo que nós estamos pedindo, irmãos. Mesmo que o nosso pensamento pense algo fisicamente dessa terra, o Espírito de Deus, ele entende qual é a nossa necessidade. Por isso muitas vezes a gente espera um milagre na nossa vida, às vezes não acontece, né, irmãos? Mas o Espírito Santo de Deus, ele compreende, ele sabe o momento exato de nos dar, irmãos. Então às vezes não adianta a gente se desanimar, a gente se irar porque não está acontecendo as coisas, porque Deus, ele conhece nosso coração, ele esquadrinha os nossos pensamentos, e no momento certo a nossa bênção, aquilo que a gente deseja, vai acontecer. Amém? Vou convidar então a nossa missionária Madalena para estar fazendo uma oração aqui no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Eu saúdo mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar então, irmãos. Agradecer por esse dia maravilhoso, esse domingo, culto da família. Amém? Nosso grande Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos achegamos na Tua presença, Pai, nessa noite. Te agradecemos, Senhor, pelo dia, Pai, que o Senhor tem nos dado, Pai, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Pai, pela nossa família, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guardado e tem estado conosco, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem provido, Pai, nas nossas vidas, Senhor, nos abençoando e nos guardando. Que o Senhor possa vir abençoar, Pai, este culto, derramando a Tua graça, o Teu poder, derramando cura, derramando a unção, Pai. Abençoa os louvores, a palavra, a vida de cada irmão, Senhor, os que estão assistindo, Pai, através da internet. Que o Senhor possa falar em cada coração, Pai, possa ser tocado, Pai. Que o amado Espírito Santo possa, Senhor, constranger, Pai, abençoar, Senhor, cada coração, Pai, porque Tu sabe a necessidade de cada um, Pai. Abençoa, Jesus. Também os irmãos, Pai, que estão, Pai, enfermos, Senhor, visita, Pai, cada um, Pai, visita os hospitais, Senhor, aqueles que estão acamados, Senhor, quem sabe estão assistindo, Pai, este culto, Pai, precisando de uma cura, Pai, precisando, Pai, do Teu toque, Pai. Ó, Senhor, cura, restaura, Pai, a vida, Pai. Que vidas possam ser tocadas, Pai, através, Pai, dessa live, Pai. Ó, Jesus amado, cuida, Pai, de todas as famílias da terra, Pai. Dos vizinhos, Senhor, aqui da direita, da esquerda, Pai. Também possam ser tocados, Pai, pela Tua presença, Pai. Ó, Jesus amado, fica conosco, Pai, abençoa este culto, Pai. E em nome de Jesus nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia.
E nós não estaríamos aqui nesta noite, né, irmãos, se não fosse o Espírito Santo nos dando ânimo, nos dando força, né, para permanecer firme, né, irmãos? Porque quando tantos estão desanimando, enfraquecendo na fé, nesta caminhada, né, o Espírito Santo vai nos ajudando a percorrer este caminho, né, irmãos? Tantas vezes difícil, né, enfrentando espinhos, enfrentando pedras, dificuldades, mas só conseguiremos ver a glória de Deus se buscarmos, né, irmãos? Sair do nosso modo natural, da nossa zona de conforto e deixar que o Senhor venha nos moldar, trabalhar a nossa vida, amém? Convidar então mais uma vez o grupo de louvor para nós estar agora louvando os hinos de adoração. E você aí que está em casa, na igreja, sinta a presença de Deus, louve junto, canta junto, sinta que Deus, Ele está presente neste momento. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com vem manifestar o seu sinal. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Vem Espírito Santo sobre esta igreja. Este é seu lugar, enche cada casa com a tua glória. Nosso amigo Santo Espírito,
sorria. Aleluia. Desejamos neste lugar, Senhor. Nós desejamos Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, Senhor. Vem sobre nós, aleluia. Glória a Teu nome, Senhor. Aleluia. E temos uma missão na nossa vida, né, irmãos? Quando somos discípulos, quando servimos ao Evangelho, né? Que é de saquear o inferno, né, irmãos? Através da palavra do Senhor. No nome de Jesus Cristo, né, nossa missão é resgatar aqueles que estão se perdendo, né? Por isso nós alegramos, nós louvamos nesta noite no nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. No Teu nome eu curei, no Teu nome vidas restaurei, no Teu nome muitos filhos, como pródigo arrependido, devolvi as suas mãos, transformei noites sombrias em alegres e doces manhãs. Em Teu nome transportei das trevas pro Teu reino multidão. Quem está na guerra era eu, saqueando o inferno com meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus.
Só Ele para nos guardar, para nos dar o revestimento, né? Para nos dar a força para enfrentar, né, este mundo aí que tantas vezes é tão cruel com as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Será mais
além das ondas olharei. Somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Bendito e maravilhoso é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Tenho certeza que já estamos sentindo a presença de Deus, né, irmãos? Porque eu já estou me arrepiando direto aqui em cima, né? E quanto mais nós buscamos, quanto mais nós clamamos a presença do Espírito Santo, mais Ele vem falar conosco, né? Mais a gente sente Ele nos tocando. Aleluia. Glória a Deus. E tudo isso que nós estamos fazendo hoje, né, irmãos? Nada em vão, né? Louvamos aqui para o Senhor, irmãos, para que um dia nós possamos estar entrando nos portões celestiais, né? E só vamos conseguir entrar se nós buscar, né? Se nós louvar, né? Aleluia. Nós buscar o Senhor de todo o nosso entendimento, o nosso coração e a nossa alma. Amém? Aleluia. Santo, Santo é o
É isso aí, irmãos. Quanto mais nós buscar o Senhor, mais garantido, né, irmãos? É a promessa de se cumprir em nossas vidas, né? Tudo aquilo que Jesus Cristo tem prometido, né, irmãos? Que não nos deixaria órfãos, que estaria conosco todos os dias da vida, né? Somente temos que crer, abrir o nosso coração, né, irmãos? Porque sabemos que o mundo hoje ele nos enfraquece, né, irmãos? Ele tenta nos roubar da presença de Deus, né? E a única maneira de nós nos enchermos, né, do seu Espírito é buscando o lugar, né? A casa de adoração, né, irmãos? Porque em casa a gente não tem força. Na internet a gente não tem força. Pela boca dos outros a gente não tem força. Só temos forças quando estamos como igreja reunidos, né? Em certo lugar. E hoje aqui nós temos uma igreja, né, irmãos? Vem para cá você também, vem louvar, vem buscar o Senhor aqui. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler uma palavra agora de dízimo e ofertas, irmãos? Aleluia. Entramos agora no momento dos dízimos, das ofertas, irmãos, onde temos a oportunidade agora de estar semeando na seara do Senhor. Aleluia. Irmãos, a palavra que está no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 41. Livro de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 41. Diz assim a palavra, irmãos. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Amém, irmãos? Então esta é a palavra dos livros de oferta esta noite, irmãos, mostrando o versículo como é importante, através da palavra de Jesus, né, irmãos, está semeando, estamos contribuindo com a obra do Senhor para que haja crescimento, expansão do Evangelho, né, irmãos? Para que venhamos a formar cada vez mais discípulos, irmãos, cada vez mais pessoas para que possam ter a mesma oportunidade, né, irmãos, de estar sendo salvo pelo Evangelho, né, irmãos? E é somente através da igreja, somente através da contribuição de cada um, né, pastor, para podermos manter a manutenção, o aluguel da igreja, para que venha ter mais conforto, para que venhamos ter mais comodidade, né, irmãos? Para que todos possam ser abraçados aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Então vou convidar mais uma vez o grupo de louvor para estarmos aqui entoando agora. Amém? Glória a Deus, aleluia.
Só um pouquinho, mas nós estamos ao vivo aqui. E ao vivo aqui dá uma... Deu uma trancadinha no louvor aqui, mas peraí que nós já vamos consertar. Glória a Deus. Noites mal dormidas, grandes tormentos, dúvidas que fazem lágrimas rolarem no chão. A insegurança te põe em desespero, tua alma num apelo gritar: socorre, meu Deus! Todo sobre ele, toda nossa ansiedade, ele tem cuidado de nós. Entrega o teu caminho e confia nele, e descansa no teu Senhor. E viva a maravilha de Deus, um amigo em todo momento, pois o teu coração merece a paz que ele tem. Este teu problema te torna incapaz, no medo do futuro um grande mal te traz, até que te abate, te joga pelo chão. A única solução é gritar: Deus, cuida de mim. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Entrega o teu caminho e confia nele, e descansa no teu Senhor. E viva a maravilha de Deus, um amigo em todo momento, pois o teu coração merece a paz que ele tem. E viva a maravilha de Deus, um amigo em todo momento, pois o teu coração merece a paz que ele tem. Aleluia! Louvado, glorificado é o teu nome. Aleluia! Glória a Deus! Entrega o teu caminho ao Senhor, mas ele não fará em nós. Confia nele. Glória a Deus. Glória a Deus! Louvado Glória a Deus. e glorificado é o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Deus, glorificado, exaltado, santo nome do Senhor. Entrega o caminho ao Senhor, né, irmãos? E tudo Ele mais fará. Irmão, se você sentiu no coração de estar ofertando, de estar dizimando, nós temos o Pix da igreja. Em seguida vai estar sendo ali colocado na caixa de mensagens na mídia, irmãos. Você, sentindo o coração, pode estar ofertando, dizimando por ali, amém? Então eu vou convidar os irmãos para estender as mãos aqui para frente e vamos estar orando pelos dízimos, pelas ofertas, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, por mais esta noite, Pai, onde, Senhor, a gente teve a oportunidade, Pai, de estar semeando, Senhor, no Teu Evangelho, Pai. Abençoa, Senhor, a mão de cada pessoa, Pai, que contribuiu, Pai, cada pessoa que terá a oportunidade de contribuir, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que haja prosperidade, Pai, em nossas casas, em nossos lares, no nossa empresa, Pai, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, Pai, que a Tua mão poderosa, Pai, venha, Senhor, aumentar as nossas colheitas, em nome de Jesus, Senhor. Amém? E agora chegamos então no momento da mensagem.
onde quero chamar aqui agora para estar trazendo a palavra de hoje, o nosso pastor Flávio Lucas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu saldo os irmãos com a paz do Senhor, amém? E todos os irmãos que estão aí assistindo o culto, né, pela internet, irmãos. A Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Nação Unida, né, eu vi ali que a irmã Maria Helena está lá na Mariluz, o evangelista, estão assistindo. A irmã Elaine, que é a mãe da missionária da Nela também, sogra do presbítero Paulinho, está assistindo. O Gels também, né, lá no sítio Bethesda também, está assistindo. A Fabiana Moraes também, irmã da Sandra, né, e então tem bastante aí irmãos, bastante amigos, pessoas que estão conectados, irmãos, com a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Nação Unida, através do culto da família, irmãos. Então, irmãos amados, como o presbítero falou aqui, né, estava sentindo a presença de Deus, e a gente sabe que a palavra diz que Deus, Ele habita aos meus louvores. Então, né, irmãos, a gente sente mesmo a presença de Deus, porque é um Deus presente, um Deus onipresente, né, irmãos? Então, como falou o presbítero, né, quanto mais nós buscarmos, né, irmãos, mais nós chegamos mais perto de Deus, né, irmãos? E a igreja, né, irmãos, é a fonte, né, aonde nós vamos buscar as bênçãos dele, né? Aí ele supre todas as nossas necessidades, mas nós temos que, às vezes, renunciar à nossa zona de conforto, para nós ir na fonte, né? Quando nós vamos no nosso trabalho, buscar o alimento, a comida, irmãos, ali é uma fonte. Tu está indo na fonte, porque lá vai te trazer benefício, condições de trazer para te manter tua casa, tua família, né, irmãos? Então, sempre, né, quando nós vamos a algum lugar, tu vai buscar uma água. Onde é que tu vai? Numa fonte, né, irmão? Então, a igreja também é a fonte de Deus, é onde tu vem buscar, né, pela tua família, tua saúde, né, irmãos? Por tudo, né, que for, tu vem buscar. É na casa do Senhor, na casa de oração, amém? Eu convido a todos, então, nós fecharmos nossos olhos, levar o pensamento a Deus, aonde você se encontrar, leva o teu pensamento a Deus, fala com Deus. É o momento, irmãos, de nós agora estarmos falando com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez a tua presença, Pai, tua igreja amada, Pai, reunida, Pai amado, em teu santo nome, Pai. Mateus 18:20 diz que aonde tiver 2 ou 3, Pai, reunido, ali tu estás presente, Pai. E nós sentimos a tua presença, Pai, neste lugar, Pai, porque este lugar, Pai amado, o Senhor escolheu, Pai, o Senhor santificou, Pai. E a tua palavra diz, Pai, que os teus olhos estão abertos, Pai, neste lugar, Senhor. E os seus ouvidos, Pai amado, atentos à nossa oração, Pai. Que esta oração venha chegar aos céus, Pai, no teu trono da glória, Pai. Aonde nós vamos buscar, Pai amado, por cada irmão, por cada irmã, Senhor, o fortalecimento, Pai, a multiplicação da fé, Pai. Cada irmão, cada irmã, cada servo, Pai. Senhor amado, que o Senhor venha dar ânimo, Pai, venha dar, Senhor amado, coragem, virtude, Senhor, do Espírito Santo, Pai, para esta pessoa, Pai. Oramos, Pai, por todos os enfermos, Pai, como já foi orado, Senhor, mas nós pedimos, Pai amado, mais uma vez, Pai amado, que o Senhor venha levantar do leito da enfermidade, Senhor, que esta pessoa possa, Pai amado, a olhar para o céu, Pai, e contemplar a tua grandeza, Pai, e repreendemos todo o mal, Senhor, todo o espírito de morte, Pai. Repreendemos, Pai amado, todo o espírito imundo, Pai, todo o espírito maligno, Pai amado, de doença, Pai. Nós repreendemos pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, agora nós vamos ler a tua palavra, Pai. Que o Senhor venha abrir, Pai amado, os nossos olhos espirituais, Pai, os ouvidos espirituais, Pai, daqueles que estão, Pai amado, assistindo também, Pai amado, pela internet, Senhor, que eles venham também, Pai amado, a ter entendimento, Pai, da tua palavra, Senhor. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vou convidar então para abrir a Bíblia lá em João, quem tiver sua Bíblia, capítulo 5 e o versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 5 e o versículo 1.
Quando a igreja achar, diga amém. Você que está em casa assistindo aí, irmãos, também, se tiver sua Bíblia, quiser também acompanhar também, fica na liberdade do Espírito Santo, amém? Todos acharam? João capítulo 5, versículo 1 diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta e toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram depois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que foram curados não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Amém? Pode tomar seus assentos em nome de Jesus. Que palavra, né, irmãos? É linda, maravilhosa, profunda, irmãos. Para nós, hoje à noite, nós extrair, irmãos, algo sobrenatural de Deus para a minha vida e para a tua vida, né, irmãos? Aqui nós estamos falando, irmãos amados, de um tanque de Betesda, né? Às vezes, irmãos amados, tem gente que se confunde com o tanque de Siloé, irmãos, mas não é o mesmo, né? O de Siloé é quando Jesus mandou aquele cego, irmãos, de nascença ir lá e lavar o seu rosto lá, para ele voltar a enxergar. Então, né, irmãos, aqui nós estamos falando da onde, irmãos amados, um tanque chamado Betesda. Ali, irmãos amados, ele disse que tinha 5 alpendres, irmãos, ele era aberto ali em 5 portas, e ali ficavam pessoas de todos os jeitos que você pode imaginar na tua mente, irmão. Que a Bíblia descreve, né, irmãos, que ali tinha enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Tinha muitas pessoas doentes, enfermas, irmãos, pessoas que precisavam de uma cura. Então eles ficavam em volta desse lugar, irmãos. Ali diz que era próximo da porta das ovelhas, esse tanque. Então, grande multidão ali, irmãos amados, estava nesse lugar, porque como eu falei agora, irmãos, ali era uma fonte, irmãos, que é onde as pessoas vinham buscar benefício para a sua saúde, para a sua vida. Então eles tinham necessidade de ir até ali, porque ali era o lugar, né, que eles poderiam sair dali curados, sarados. E não é diferente, irmãos amados, da igreja. A igreja também, irmãos amados, também é a mesma fonte. Você, aonde vem buscar a tua cura, a tua bênção, uma porta aberta para você, para a família, para um amigo, um conhecido.
Então, irmãos amados, mas nessa situação, diz que ali se encontrava um homem que já era paralítico há 38 anos, e ele não era, irmãos amados, paralítico de uma semana, de um ano, 2 anos, 38 anos. Sabe o que é 38 anos, irmão? E eu coloquei um título, irmão, nessa pregação, nessa palavra. Pedi para o presbítero fazer um cartaz, colocar nas redes sociais, que você não precisa de amuleto, você precisa de Jesus. Não precisa de amuleto, irmão, mas sim de Jesus. E aqui, irmãos amados, diz a palavra que essas pessoas ali, elas ficavam ali esperando o momento exato, naquele tanque de Betesda. Diz que, a palavra diz que o anjo, ele descia do céu em velocidade de luz, e tocava sobre as águas daquele tanque, e as águas se movimentavam, e naquele momento, do movimento das águas, diz que aquela pessoa que era enferma, que era cega, era coxo, paralítico, ela entrava ali e saía sã, curada. Se era cego, saía enxergando. Se era mudo, saía falando. Se era leproso, não interessa o estado da enfermidade da pessoa, mas o importante é que ela saía, era curada dali. Isso, irmãos, é o que a Bíblia nos informa. Mas tinha um obstáculo aí para esse homem, irmão, que já havia 38 anos dessa maneira. Ele não conseguia chegar até as águas do tanque, irmão, porque ele não conseguia se mover, e ele não tinha alguém, irmãos, para colocar ele dentro daquele tanque, para ele, quando se movesse, a água ia ser curada. Então a situação dele estava difícil, a situação dele estava constrangedora, porque a gente sabe, irmãos, todo mundo, hoje nós vivemos num mundo que todo mundo quer ser o primeiro, e a palavra diz que, Jesus diz que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então não existia misericórdia ali, irmãos amados, para aquele homem, porque todo mundo queria ser o primeiro, todo mundo queria a bênção, queriam ser curados, mas ele não tinha como fazer, irmãos, por ele, porque sempre quando ele pensava em tentar, alguém ia na frente dele. E assim é nos dias de hoje, irmão. Estamos vivendo a mesma situação, irmão. E eu não sei, irmãos amados, a qual tempo que você está enfermo, você está doente, está, irmãos amados, de repente vai dizer para mim, mas eu não estou paralítico, pastor, está pregando, mas quem sabe tu não está paralítico espiritual, tu não está manco espiritual, tu não está cego espiritual, quem sabe tu não está mudo espiritual, quem sabe tu não está surdo espiritual, não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue ir na fonte, não consegue, muito menos nem olhar para o céu e agradecer a Deus. Quem sabe a tua paralisia não é espiritual também, mas eu quero dizer para você esta noite, que esse Jesus Cristo, Ele cura, tanto fisicamente, como também espiritualmente. Ele é o mesmo Deus, irmãos, de ontem, hoje e eternamente. E Ele continua fazendo as suas obras, Ele continua curando, Ele continua libertando. E diz, irmãos amados, que estava nessa situação esta pessoa, irmão. Imagina 38 anos, irmão, 38 anos de dificuldade, de tristeza, de angústia, 38 anos de decepção, 38 anos de humilhação. Mas diz a palavra que quando dava o movimento das águas, as pessoas se atiravam e saíam curadas. A Bíblia não relata, irmãos, do anjo descendo e tocando sobre as águas, mas nos estudos aprofundados dizem, pelas teologias, que o anjo ele vive em velocidade de luz e
tocava as águas e esse era o curado. Mas diz a palavra de Deus que no meio da multidão, ali estava Jesus Cristo, olhando, irmãos amados, aquela cena, olhando aquele movimento das águas, olhando aquela multidão, olhando aquele homem naquela situação. Ninguém colocava aquele homem naquele tanque. E a palavra diz ainda, irmãos amados, que era num dia de sábado ainda, porque ali os judeus, irmãos amados, no sábado eles não faziam nada. E aí diz a palavra que Jesus chega naquele homem e olha para eles assim: tu queres ser curado? E aquele homem olhou para Jesus com a cara já de sofrimento, cansado, desanimado, irmão. Às vezes se encontramos muitos assim, muitas pessoas assim, que não acha que não tem mais nenhuma oportunidade, não vai conseguir mais, que terminou ali. E ele olha para Jesus sem saber que era Jesus, no meio daquela multidão. Disse para ele: olha, cada vez que eu quero chegar até ali, eu tento, não tenho como alguém me largar ali. Sempre vem um na frente ali e se joga antes de mim. Glória a Deus, aleluia. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água agita me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, como ele era paralítico, irmão, ele não tinha habilidade, irmão, rapidez de conseguir se colocar ele em si próprio ali. Mas eles que não tinham homem algum ali que fizesse isso por ele. Eles, quando agitava a água, ele não tinha chance para ele. E quem sabe está assim a tua vida, sem chance. Você não tem chance. Quem sabe você está também no meio da multidão, não tem, você está esperando ajuda de alguém, de algum homem, de alguma mulher. Mas ele não pôde contar com ninguém na multidão. E assim nós também, irmão. De repente você está esperando do homem. Mas Jesus, sabendo da situação dele, da gravidade dele, Jesus diz: tu quer ser curado? Jesus, vendo a situação, perguntou para ele. Porque Jesus, irmãos amados, ele quer saber dentro do teu coração se realmente tu quer ser curado. Eu, irmãos amados, eu já perguntei para pessoas, perguntaram para pessoas se queriam uma oração. Pessoas que estavam com doenças malignas, e perguntaram: olha, o pastor Flávio está aqui, tu quer uma oração para ele fazer pela tua saúde? Não, muito obrigado, eu não quero. Tem pessoas que não querem, e Jesus Cristo respeita, porque Ele é santo. Mas se você aceitar, Ele tem o poder de te curar, de liberar a cura para você. Mas primeiro Ele quer saber da tua boca, se tu aceita ser curado. Então, meus amados, ele já saiu dizendo assim para Jesus, sem saber quem era Jesus, que não tinha nem algum homem para ajudar ele ali, mas sempre vinha um antes e ia. Glória a Deus, aleluia. Logo aquele homem, meus amados, a palavra, Jesus disse para ele preocupado em dar explicação, irmãos, o que estava acontecendo ali dentro daquela multidão. Não tem nem homem algum, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda.
E sabemos, irmão amado, que a palavra diz que o verbo se fez carne e o verbo habitou entre vós, irmão. E tudo foi feito pela palavra, o mundo foi criado pela palavra, irmãos. E quando Jesus Cristo, Ele ordenou-se, levanta-te, né? Toma a tua cama e anda. Diz que esse homem automaticamente, ele começou a se olhar e começou a passar as mãos em suas pernas. Imagina, se transporta, irmãos, para esta época, nesse tanque de Betesda, irmãos amados, num dia de sábado, num dia, irmãos amados, que não poderia fazer nada. Jesus veio quebrantar, irmãos amados, essa ação, irmãos amados, dos judeus, irmãos, que para eles quem fazia alguma coisa e curava, irmãos, eles tinham como um pecador. E Jesus veio para quebrantar muitas coisas, irmãos, no mundo, irmãos. E Ele quebrantou também mais algo, irmãos amados, não somente no dia de sábado, porque Ele falou para eles: o meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. E Ele falou também, irmãos amados, e Ele disse: levanta-te, anda. E, irmãos amados, e muitas pessoas vivem hoje em dia de amuleto, irmãos, apoiado, agarrado em amuletos, irmãos amados, ali orando para amuletos, acreditando, irmão. E aquele tanque ali, irmãos amados, a gente sabe que tinha um movimento de água, mas Jesus mostrou para aquela multidão que não precisava nem entrar na água, que somente Ele ordenar e aqueles enfermos seriam curados. Jesus ali, Ele curou aquele homem sem entrar no tanque, sem tocar nele, só olhando com seu olhar fixo: se levanta-te e anda e toma a tua cama. Então, irmãos amados, Ele quebra, irmãos amados, fronteiras, irmãos, coisas, irmãos amados, que os judeus tinham como Ele como pecador, porque Ele fazia esses sinais, prodígios, curas, irmãos, no dia de sábado. E aí, irmãos amados, Ele disse: toma a tua cama e anda, levanta-te, anda e toma a tua cama. E o paralítico, se tocando, irmãos, começou a sentir as suas pernas, o seu corpo, irmão, e se levantou o paralítico, irmãos. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é sábado, não é lícito levar a cama. Vê, irmãos, nem carregar a cama dele poderia. Mas ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Então ele obedeceu a Jesus Cristo, sem conhecer a Jesus, porque no momento ele não sabia quem era Jesus. Ele disse: mas aquele que me curou, né, o próprio disse: toma a tua cama e anda. Então ele obedeceu aquele que falou com ele, aquele que curou ele, aquele que ordenou ele. Perguntaram depois: quem é o homem que disse: toma a tua cama e anda? E o que foram curados não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar de haver muita multidão. Jesus fez a cura, quebrantou o sábado, ali, irmãos amados, mostrou que quem cura é Ele, que Ele estava fazendo ali aquele movimento, mas tudo era pelo poder do próprio Jesus, pelo próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Ele estava fazendo ali, irmãos amados, mas quem cura, irmãos amados, quem curava dentro d'água, fora d'água, o anjo tocando era o próprio Jesus. Ele foi ali, Ele quebrantou tudo isso e mostrou para aquele povo, irmãos amados, ali, que quem cura é Ele, que não precisa de nada. Tu precisa de nada, tu precisa de Jesus. Tu não precisa de lenço, tu não precisa de nada, tu não precisa de amuleto nenhum. Tu precisa ativar a tua fé. Tu precisa ir na fonte, na casa do Senhor, na igreja, renunciar ao teu sofá, tua zona de conforto. Se tu quer ser
realmente é abençoado por Deus em todas as tuas áreas, quer ter uma vida de intimidade com Deus, quer se colocar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, busca mais Ele, busca a face dEle, porque Ele tem o poder de te curar. Então, irmãos amados, a palavra diz que Jesus se retirou daquele lugar porque havia muita multidão. Depois Jesus encontrou ele no templo e disse-lhe: eis que já está são. E disse para ele: não peques mais, para que não te suceda coisa alguma, coisa pior. E aí, irmãos amados, esse homem veio a saber que quem tinha curado ele era Jesus, porque ele viu Jesus no templo. Depois ele viu ali que era Jesus, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curará. Então depois ele foi descobrir que Jesus Cristo que curou ele. E assim, irmãos amados, ele tem feito na nossa vida. Quantas curas, irmãos amados, ele já fez, que teve pessoas que não foram agradecer. Os leprosos, nós temos um exemplo na palavra de Deus, os 10 leprosos, só um voltou para agradecer. No meio do caminho se olhavam, eles não estavam limpos da lepra, estavam curados, mas um voltou. E Jesus perguntou: cadê os outros 9? Não voltaram até hoje para agradecer a Deus. Então, irmãos, irmãos, fui curado, irmãos, de 2 hérnias de disco na coluna, irmãos. Eu fui curado, irmãos, e só fui descobrir depois de 15 dias, porque eu estava fazendo a obra para o Senhor, eu estava evangelizando na rua, e eu sofri mais de ano, irmãos, com aquela hérnia de disco. Mas um dia, eu fazendo o evangelismo na rua, eu não podia ficar sentado, irmãos, eu não podia ficar de pé mais que 5 minutos. E num dia desse, eu na caminhada, irmãos, com dor, gemendo, eu fui fazer a obra do Senhor. E sabe o que aconteceu? Eu fui curado. E eu fui descobrir a minha cura depois de 15 dias, que eu me dei por conta que eu estava curado. E Ele me curou, irmãos. Esse Deus, irmãos amados, Ele não precisa de bisturi para te curar. Ele é o Deus de perto e Deus de longe. Eu estava fazendo a vontade dEle. E é assim que tu tem que fazer na tua vida, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Jesus. Então, para finalizar, irmãos amados, esse homem ficou sabendo depois que quem tinha o curado era Jesus. E essa noite, irmãos, não é diferente. Esse mesmo Jesus, irmãos amados, que curou esse paralítico, e muitos, e muitos, e muitos, e também me trouxe cura em minha vida mais de várias vezes. E assim, irmãos amados, esta noite, Ele está aqui esta noite, querendo também curar a tua vida. Mas Ele faz uma pergunta esta noite: se você quer ser curado. Se você está no seu lar, irmão, tiver uma doença, uma enfermidade, irmão, e você quer ser curado, nós vamos orar agora. Porque eu sei que Deus tem o poder, irmãos, porque é pela palavra acontece o sobrenatural. Teve o centurião também, que teve diante do Senhor, disse: Senhor, não precisa nem o Senhor ir lá na minha casa, meu servo está para morrer, mas não precisa, basta o Senhor só me dar uma palavra, dizer, e eu sei que Ele é curado. Então Jesus, Ele tem esse poder, através da fé, através da oração, de chegar a cura no teu lar. Quem sabe esta cura vai te dar uma injeção de ânimo para você ir para a igreja, para ir para a casa do Senhor. Quem sabe você vai receber essa cura aí onde você está hoje, e você vai vir dar um passo de fé, de testemunho na casa do Senhor. Eu estava assistindo este culto pelo Face, pelo YouTube, e lá, através da oração, eu fiquei curado. Eu ativei a minha fé aqui em casa, mas não precisa fazer amuleto.
Não precisa colocar copo d'água na frente da televisão, do telefone. Não precisa botar ali nada, irmão. Só leva teu pensamento a Deus e coloca a tua mão na tua enfermidade. Aonde estiver a tua enfermidade no teu corpo, coloca a tua mão sobre ela. Que nós vamos estar agora orando, porque Jesus ele faz a pergunta novamente hoje: quer ser curado? Então ele quer te curar. De repente você não teve força de chegar até a igreja, de repente você está paralisado também, na parte fisicamente, mas Deus sabe todas as nossas necessidades, e esta noite é uma noite de cura, é uma noite de libertação, de você sair desse cativeiro, de humilhação, e ser curado pelo próprio Jesus Cristo, para você saber que Jesus, Ele cura. Meus amados, Ele liberta e Ele salva. Amém? Você que está no seu lar aí, fecha os teus olhos, coloca a tua mão sobre a tua enfermidade. Não interessa qual é a enfermidade sua, porque para Deus não tem nada impossível. Tudo é possível para Deus. Coloca, leva teu pensamento a Deus, diz: Senhor, eu quero ser curado. Eu preciso de um milagre. Eu preciso desta cura na minha vida, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez na tua presença, Pai, tua igreja. Agora nós temos, Pai amado, unido na mesma fé, no mesmo Espírito, Pai, e no mesmo Deus. Através, Pai amado, desta palavra, Pai, desta pregação, Pai amado, do teu agir, Pai amado, sobre este homem paralítico há 38 anos, Senhor. Não precisou ele entrar nesse tanque de Betesda, Pai. Ele não precisou do movimento das águas, Pai. Ele não precisou do toque dos anjos, Pai. O Senhor próprio Jesus, Pai amado, olhou com paixão para aquele homem, com misericórdia, e olhou para a situação e disse: quer ser curado. E esta noite, Pai, eu lhe apresento, Pai, essas pessoas que estão, Pai, agora estão movidas, Pai, pelo Espírito Santo, Pai. Essas pessoas, Pai, que estão no seu lar, Pai, não tiveram força de vir na tua casa de oração, Pai. Muitos estão até aprisionados pelos espíritos, Pai amado, pelas potestades, principados. Muitos são espíritos de enfermidade, Senhor. Eu venho agora orar por esta pessoa, Pai, que está, Pai amado, com esta enfermidade, Pai, que o médico, Pai amado, deu uma má notícia, Senhor. Não interessa se é no sangue, se é aonde for, Pai, no corpo, Pai. Mas eu sei que o Senhor tem o poder de curar agora, Pai. Restaurar a saúde desta pessoa, Pai. Que essa pessoa agora está com a mão, Pai, sobre a enfermidade, Pai. E que esta pessoa, Pai, para que ela venha saber que Tu é Deus, Pai. Que Tu é Jesus Cristo Nazareno e Tu continua operando, Pai. Tu continua curando, Senhor. Eu venho agora, Pai amado, pelo poder do Teu sangue, Jesus Cristo, e dar uma ordem para esse espírito de enfermidade, aonde estiver esta pessoa possado, sobre os seus órgãos, sobre o seu corpo, sobre toda a planta dos pés até a cabeça, Senhor. Aonde tiver essa enfermidade desta pessoa, Pai, que ela está com a sua mão agora em cima da enfermidade, Senhor. Eu venho agora, Pai amado, ordenar, Pai, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, a cura agora. Que o Senhor venha curar agora em nome de Jesus. Cura, Senhor. Que essa enfermidade venha sair agora em nome de Jesus Cristo. Sai toda a doença, toda a enfermidade. Vem sair agora desta pessoa. Aonde ela estiver, Pai amado, sobre o mundo, Pai. Porque nós estamos pregando, Pai amado, para o mundo inteiro, Pai. É pela rede social, Pai amado, aonde alcança, Pai amado, vidas, Pai. Pessoas que não têm mesmo condições de ir à Tua casa, Senhor. Mas pelos olhos da fé, Pai, eu libero agora, pelo poder do Teu sangue, Jesus Cristo, a cura. Que essa pessoa que está com a mão agora em cima da doença, da enfermidade, que ela agora venha ser curada, Senhor. Sai em nome de Jesus. E que nunca mais volte esta doença, essa enfermidade. Tudo para glorificar o Teu nome, Jesus Cristo, Senhor. O
nosso Salvador. Que esta pessoa, Pai amado, agora, Pai, ela venha poder glorificar, Pai, e contemplar agora a cura, Senhor. Que ela possa dar um testemunho, Pai, não para glorificar o homem, mas para glorificar a Ti, Senhor. Que esta pessoa agora, Pai, que creu na oração, Pai, que creu, Pai amado, no Teu agir e no Teu poder, Pai. Essa pessoa me disse: eu sei que eu vou ser curado agora. Que esta pessoa já está limpa, Pai, já está curada desta enfermidade, em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos, você que estiver no seu lar, no seu trabalho, eu convido todos agora para nós dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, que Ele é merecedor de toda a glória e toda a honra. Amém? Glória a Deus. Vamos convidar então o grupo, mais que vencedores em Cristo, irmãos, para estar louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E você que está em casa, que sentiu a presença de Deus, se você creu, ativou a tua fé, eu tenho certeza que Jesus já te curou pelos olhos da fé. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, mais uma vez, escutamos a mensagem do Senhor, irmãos? E que você, nesta noite, venha dar crédito, venha crer do que foi pregado nesta noite, Porque não foi só o pastor que falou, mas foi a voz do Senhor, E se você escutar essa voz, a gente é curado, a gente vive. Glória a Deus. Amém? Cheia de majestade, ela aponta a direção.
Aleluia. Somente a voz do Senhor é tudo. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra teu mandar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. A voz ali pra perto, no meio do tormento. A voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Uma voz é segurança, um começo, meio e fim. Tua voz é Aleluia. Glória a Deus.